Boa tarde, na paz do Senhor, já começo de noite. Eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão aos jovens, aos irmãos e a todos que tiverem acesso a este vídeo. Quero fazer aqui uma leitura na palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo de número 47, o verso 10 ao verso 12. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Irmãos, eu vejo a história de José, olhando todo o contexto, olhando a situação, trajeto da história de José até Faraó. É uma história onde a gente pode imaginar e entender o propósito de Deus para uma pessoa. Não interessa de onde essa pessoa vem, não interessa quem é ela, mas o que interessa é aonde essa pessoa pode chegar. A Bíblia diz que José era o 11º filho de Jacó, era o primeiro filho de Raquel. Raquel era a mulher amada de Jacó. Nós sabemos que José era um filho que Jacó amava de uma tal maneira, de uma intensidade enorme. Jacó queria sempre o bem de José. Jacó dava carinho, atenção. Jacó presenteava José. E uma certa vez ele fez uma túnica e deu de presente a José, aonde essa túnica chamava a atenção de todos aqueles seus irmãos quando olhava aquela túnica. Era uma túnica diferenciada. E todo esse processo causou ciúmes em seus irmãos, causou inveja e causou um sentimento de facção. Eu comparo a história de José com os dias de hoje. O que leva a pessoa a ter ciúmes do outro, o que leva a pessoa a ter inveja de uma pessoa, o que leva a pessoa a ter um sentimento de facção, um sentimento de ódio, querendo que o seu próximo, o seu irmão, não chegue a tal êxito, que o seu irmão não conquiste tal coisa, porque aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio, eu não quero que ele consiga. Eu não quero que ele alcance. E José passou por todos esses processos. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos tramaram algo contra a vida de José, querendo a morte. Jogaram José em um poço, em uma cisterna. Agora aquele jovem sonhador estava dentro de uma cisterna porque ele teve um sonho, aonde este sonho significaria que José estava acima de seus irmãos. É como se fosse um líder e que estava acima dos seus irmãos. Tanto é que os seus irmãos disseram a José: por acaso você vai reinar sobre nós? Por isso que jogaram José em uma cisterna. Nós sabemos que José chegou até o Egito. José chegou ao Egito porque este era o propósito de Deus. José passa todo um processo dolorido, aonde ele lembra que os seus irmãos tentaram e tramaram contra a sua própria vida, irmãos de sangue. Eu olho, irmãos, que nos dias de hoje não está diferente. Tem pessoas que é sangue nosso, dentro de nossa casa, mas não querem o nosso bem. Tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, é o nosso irmão na fé, mas não querem que nós conseguimos tal êxito.
têm um sentimento de inveja, um sentimento de ódio e não querem que nós conquistamos algo. Aquilo que nós sonhamos, eles não querem que se realize em nossa vida. José passou por todo um processo difícil. A Bíblia vai dizer, eu já vou adiantar, que houve uma grande fome na terra. E os seus irmãos vieram à terra do Egito para comercializar, para vir atrás de alimento. A Bíblia diz que José conheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não conheceram a José. Aqui é onde eu li, já vou adiantar, a Bíblia diz que os seus irmãos se apresentam a José e José diz aos seus irmãos que era José aquele que ele jogara em uma cisterna. Os irmãos de José viram que José estava abaixo só de Faraó, era o governador do Egito. Eles não imaginariam que estaria diante de seu irmão e diante do governador do Egito. Sabe o que eu aprendo aqui? É que José, ele retribui aos seus irmãos perdão, ele retribui aos seus irmãos bênção, amor, que a Bíblia vai dizer que ele não pagou o mal com o mal, mas ele pagou o mal com o bem. Ele dá terras aos seus irmãos, ao seu pai. Ele alimenta a casa de seu pai e de seus irmãos com pão. Ele dá a melhor terra do Egito aos seus irmãos. O que eu aprendo aqui nessa noite? Não importa o que façam com você, não importa o que digam de você, mas pague sempre o mal com o bem. Fazendo isso, você amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Porque o dono da balança é Deus. Quem irá te recompensar, quem irá retribuir com bênçãos e com vitórias, é o Senhor. Eu vejo José como um tipo de Cristo, simbolizando Jesus Cristo. Porque José, por tudo que fizeram com ele, os seus irmãos, José perdoou. Assim é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estávamos jogados, estávamos condenados, mas Jesus pagou a dívida, morreu na cruz por nós. E hoje nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra venha falar fortemente com você e venha falar ao teu coração. Fiquem todos na paz, no nome santo do Senhor.